Os vetos do Fiagro foram sobre a tributação e o governo seguiu a orientação da Receita Federal. Nós vamos continuar esse assunto e falar com o nosso comentarista Glauber Silveira. Glauber, com o veto do presidente, o Fiagro ainda fica atraente para os produtores? Eu quero saber uma coisa, os investidores eles vão ter que pagar esse imposto aí 2 vezes, é isso? Explica melhor para a gente. Eu acho que é importante, vou até dar um exemplo aqui para ficar claro. Por exemplo, eu sou um produtor que eu tenho uma propriedade, né, uma área, e de repente eu quero participar de um fundo, vamos supor que é um fundo que vai plantar floresta. Então aquela minha área é uma área mais degradada, uma área mais fraca, que não serve para soja nem milho, e eu quero pegar aquela propriedade, eu estou perto de uma usina de celulose, por exemplo, eu quero ajudar a criar, vai se criar um fundo, por exemplo, a plantio florestal, um fundo desse do Fiagro, e aí eu simplesmente pego a minha propriedade e coloco, né, naquele fundo, e coloco como capital naquilo, e aí se soma com o dinheiro que vem de outras, de pessoa física, pessoa jurídica, enfim, criou, e aí naquela propriedade começa a plantar florestas, e depois corta, ou seja, vai capitalizando. Como que seria? Eu simplesmente quando cortasse a floresta e tudo mais, aí sim que eu recebesse recursos, né, daquele investimento e tudo mais, aí sim que eu pagaria o imposto de renda. Neste caso não, daí se eu quiser participar de um fundo desse sistema assim, bem simples que eu estou falando, eu quando coloco, se a minha propriedade ela vale 1 milhão, um exemplo, eu já teria que pagar um imposto de renda sobre aquilo. Então, ou seja, já diminui o meu valor, eu teria que pagar o imposto de renda e depois quando eu plantasse a floresta, cortasse, eu pagaria de novo também imposto de renda de novo sobre o lucro que eu tive naquela operação, naquele plantio e tudo mais. Isso é claro que você tem pagando imposto sobre imposto, isso é muito ruim, é uma coisa burra, né? Então é o que acontece no Brasil, né? O Brasil tem essa coisa de arrecadação, a Receita Federal quer arrecadar todo o tempo. A gente observa, por exemplo, na Nova Zelândia, Austrália, países que estão inteligentes, e que tem fundos diferentes. Lá, para você ter uma ideia, Priscila, se você tem imposto de renda a pagar, se você quiser investir num fundo, você pode investir o seu imposto de renda no fundo, e quando você tem a receita do fundo, daquilo, aí você paga imposto de renda. Por que o governo faz isso lá? Porque é uma forma dele impulsionar a economia, é uma forma dele impulsionar essas coisas todas. E aqui no Brasil é o contrário, aí fica falando que é renúncia de receita. Como disse o próprio parlamentar, não existe uma receita de algo que não aconteceu ainda, então por que vai ser renúncia? E também a gente tem vários exemplos que seriam como renúncia, que é o caso de aplicação de recurso, Lei Rouanet, várias leis, que também então seriam renúncia de receita. E por que existe? Porque neste caso, num setor tão importante, que tem contribuído tanto para o Brasil, eles fizeram isso. Isso é muito negativo. Vai servir ainda, o fundo não acabou, mas com certeza ele perdeu grande parte do atrativo. E Glauber, você acredita que a Frente Parlamentar da Agropecuária vai negociar com o governo para tentar reverter essa medida? O que você acha? Com certeza, como a gente ouviu o deputado Arnaldo Jardim, eu também participei da reunião hoje com o João Henrique Rummel, que é o executivo lá da Frente Parlamentar, também com o deputado Sérgio Souza, e fica claro que é preciso sim trabalhar nisso, é lógico que tem que sentar com o governo, se bem que agora virou moda derrubar os vetos do presidente, uma coisa que antigamente era impossível, agora é possível sim, né? Então eu acredito que a Frente Parlamentar tem força, se ela quiser, com certeza ela pode derrubar esse veto. Tá certo, Glauber, obrigada pelas suas informações, uma boa tarde para você aí em Cuiabá, até a próxima.